Olá, bem-vindos ao Cinemarda e temos mais um programa especial hoje, a exemplo do programa que eu e Pablo Vilaça gravamos quase 7 anos atrás sobre o Poderoso Chefão, parte um. Chegou finalmente a vez de conversarmos sobre o Poderoso Chefão, parte 2. Tudo bom, Pablo? Obrigado Ei, por querido. participar dessa conversa. O Pablo é o diretor do site Cinema em Cena, que é o site de crítica cinematográfica há mais tempo em atividade no Brasil, é um pioneiro na internet brasileira, tem o Cineclube, e quem não participa ainda, eu vou deixar link aqui para tudo aqui embaixo. Eu não sei se vai ter vaga, né? Você falou recentemente que tinham poucas vagas, mas de qualquer maneira eu vou deixar o link aqui embaixo, tudo. E também o Pablo acompanha os principais festivais de cinema do mundo. Quem quiser também acompanhá-lo no grupo de WhatsApp para cobertura do Festival de Berlim, do Festival de Cannes, também fiquem à vontade. Garanto que não vão se arrepender. Então, Pablo, eu costumo dizer que existem continuações e existe a continuação. E o Poderoso Chefão Parte 2 se enquadra nessa categoria. Ela não é uma simples continuação, ela Uhum, é a continuação. Então, o... como é que você vê então o Poderoso Chefão? O primeiro filme tinha estreado em 1972. Foi um filme, até para os padrões da época, um filme barato. O filme custou cerca de 6 milhões de dólares para uma produção de um grande estúdio. Mesmo naquela época, início da década de 1970, não foi uma produção muito cara para os padrões, mesmo para os padrões da época. E o Francis Ford Coppola teve muitos problemas, foi uma filmagem extremamente desgastante, problemática para ele, por uma série de razões que a gente abordou no outro programa. O filme fez um sucesso estrondoso, ganhou Oscars, ganhou fez muito dinheiro nas bilheterias e, claro, rapidamente a Paramount encomendou uma continuação. uhum. E aí? Bom, e aí? Ué, e aí que ainda bem, porque. Bom, primeiro, obrigado, querido, por você me convidar. Adoro bater papo com você. Você sabe que eu tenho um carinho imenso por você. Aliás, obrigado. Eu ainda tenho que fazer um post no Instagram. Não tive tempo ainda. Eu tenho que fazer um post no Instagram, mas eu tenho que registrar aqui um agradecimento. Chegou um presente para mim, que chegou no ano passado. Chegou um pacote que eu não estava esperando. Fui abrir o pacote. Era um livro sobre a produção, sobre os bastidores do Poderoso Chefão. E aí, quando eu abro a primeira página, tem um autógrafo do Coppola. E aí foi o Marden, que o Coppola foi em Curitiba. E você pegou um autógrafo para mim, dedicado para mim, por Pablo. E eu achei de um carinho, de uma gentileza imenso. Fiquei tão feliz com isso, você não tem ideia. Cara, assim, você sabe, eu tenho, né, Sim, tatuagem, o nome dos meus os filhos, o filhos. Luca, Nina, o nome da minha gata, tem memorabilia do Poderoso Chefão para todo lado. Eu tenho uma verdadeira obsessão com o Poderoso Chefão. E quando eu falo Poderoso Chefão, é a trilogia, né? Eu considero a trilogia um grande filme de 10 horas. E até por isso é fácil entender por que que a sua classificação dele como sendo a continuação, eu acho que é perfeita. Porque é uma continuação tão impecável, aquela se encaixa tão bem na narrativa do primeiro e leva ao terceiro, que acaba isso, acaba sendo um filme de 10 horas. Porque você tem trilogias e continuações, enfim, mesmo que não sejam trilogias, que elas são ou uma repetição das mesmas batidas do filme anterior que fez sucesso, ou tentam subverter de alguma maneira, mas não conseguem. Mas assim, ou contam histórias completamente diferentes, só usando os mesmos personagens. E a trilogia Poderoso Chefão, não. Ela tem uma progressão. A trilogia como um todo, ela conta uma história que é uma história de um personagem trágico, que é o Michael Corleone. É, é comum, por exemplo, muita gente achar que no primeiro filme o protagonista é o Marlon Brando, até porque é o principal acreditar, o primeiro acreditado, porque era o Marlon Brando, né? Os outros todos iniciantes, o Al Pacino tinha feito um filme só, mesmo o Robert Duvall, o James Caan tem mais experiência
não eram ainda James Caan, Robert Duvall, enfim. Então, Marlon Brando era obviamente o cabeça do elenco, mas ele não era o protagonista. É o protagonista da trilogia e dos três filmes, separadamente, o protagonista é o Michael. E esse segundo filme, ele faz uma coisa que eu acho que é muito bonita, porque o final do primeiro filme demonstra que ele, só, né, para recapitular, para a gente poder chegar no segundo, ele começa o primeiro filme idealista, com uma determinação muito forte de jamais seguir os passos criminosos do pai, né, de se tornar, de se envolver com os negócios da família, né, e aí família com F maiúsculo. E no final ele se corrompeu totalmente, né? Ele mandou matar um monte de gente e se tornou oficialmente o próximo, o novo Dom, né? O novo chefe da família. E termina com aquela imagem icônica da porta se fechando e separando a Kay do Michael, demonstrando claramente a ruptura entre qualquer possibilidade dele ser aquela pessoa que ele era antes. E o segundo filme continua com isso. Continua a mostrar a maneira como o Michael ele vai se tornando cada vez mais frio, cada vez mais impiedoso, como ele vai se tornando um Dom muito mais cruel do que o pai dele foi. E ao mesmo tempo, e aí eu acho que é uma sacada absolutamente genial, que é pegar uma parte do primeiro livro, do livro original, que não tinha sido utilizada no primeiro filme, que era contando a origem do Dom Vito Corleone, e intercalando os dois. Porque com isso você cria uma estrutura muito elegante, muito bacana, em que você vê ao mesmo tempo a ascensão de um e, de certa maneira, a decadência do outro. Não uma decadência necessariamente em termos de poder, mas uma decadência moral. Não. Então você vê, por exemplo, como o Dom Vito Corleone de um sujeito que teve que fugir porque o pai foi assassinado, o irmão foi assassinado, chegou como imigrante na América, doente, pobre, e ele foi se construindo, construindo a família e tal, e ao mesmo tempo criando uma organização criminosa que seja, mas em que as pessoas se viam ligadas a ele por afeto, né? Ele inspirava respeito não por impor medo necessariamente, embora fosse um componente, mas não necessário, não era o principal componente. E o Michael, ao contrário, o Michael ele vai perdendo todo mundo. De um lado, você tem o Dom Vito construindo a família, com F maiúsculo e com F minúsculo. E na história do Michael, você vê o Michael destruindo a família, né, o seu núcleo familiar, a família com F minúsculo. Então, assim, é uma estrutura dramática que não só é uma sacada sensacional, mas é elegante, é muito elegante e dramaticamente muito eficiente. Cronologicamente, o segundo filme acontece cerca de 10 anos, né, depois do Depois. primeiro. Uhum, E além de todas essas questões que você mencionou, de ele aproveitar parte do livro que originou o primeiro filme que não haviam sido usadas, né, resgatando a história do Vitor Corleone, jovem, menino, jovem, até chegar à América e se tornar aquele Vitor que a gente conhece do primeiro filme. uhum, Em paralelo à história, a continuação da história do Michael. Há também o contexto político da época que ele consegue inserir de uma maneira bem orgânica dentro da história. Tem toda aquela questão dos comitês do Senado americano, ainda reflexo do macatismo, tem a Revolução Cubana, uhum, que está em gestação e termina eclodindo numa certa altura do filme. E é algo que a impressão que eu tive quando eu vi o filme a primeira vez é de que ele efetivamente tinha participado daqueles eventos todos, que o Michael efetivamente foi a Cuba, porque ele conseguiu inserir tão bem a parte ficcional dentro daquela parte real da história, e tudo funciona de maneira muito orgânica e harmônica também. uhum. Não, inclusive é um comentário, porque a gente vê, é um comentário político até sobre a Revolução Cubana, inclusive um comentário muito progressista, né? Sim. Porque quando você vê há dois momentos, eu acho que são muito emblemáticos nesse sentido. Primeiro, quando o Michael comenta com o Roth que ele viu um revolucionário se explodindo, e ele fala, ó, eu acho que eles podem ganhar, Uhum. a revolução pode vencer, porque eles acreditam naquilo.
né? Eles não estão ali por interesse financeiro, né? Não são mercenários, eles são ideólogos, eles têm ideologia, eles têm uma vontade de mudar o país. Esse é um comentário que é muito importante. E o segundo é que a gente vê claramente como Cuba, na gestão do Fulgêncio Batista, estava entregue aos interesses corporativos norte-americanos, né? Como Cuba estava sendo dividida através né, você suborna o Fulgêncio Batista e você ganha concessão para explorar aquele recurso natural, e enfim. E isso está claro no filme. E, É, inclusive, aquela cena da mesa onde essa divisão é bem nítida, né? Fulano da telefônica, fulano do açúcar, fulano sim. disso. E que remete, o que é sensacional, e aí eu falo como é muito elegante a estrutura, porque a maneira como é apresentada aquela cena é praticamente idêntica ao encontro das cinco famílias no primeiro filme. Quando o Barzini está falando, todo mundo, estamos aqui reunidos com o Tatalha, a família Tatalha, não sei o que, representa New Jersey, e blá, blá, blá. E aí a gente, por exemplo, o senhor da telefônica, não sei o que, da petroleira, não sei o que. Ele faz claramente um paralelo entre os CEOs das grandes corporações que estão explorando os recursos naturais de Cuba e o chefe das cinco famílias mafiosas no primeiro filme. É sensacional. E é uma visão progressista, porque você vê, o filme de 74, é claro que a aversão norte-americana pela Revolução Cubana, pela figura do Fidel Castro, é imensa, né? E ainda assim, o Coppola ele fez um filme em que ele demonstra claramente assim, olha, independente de você gostar de Fidel ou não, de você aprovar os 10 da Revolução Cubana ou não, o fato é que Cuba estava nas mãos das corporações norte-americanas sendo vendida pelo Fulgêncio Batista, né? Então são esses dois momentos que eu acho que são muito bacanas. E as comissões, né, o comitê do Congresso, né, fazendo, né, entrevistando e tal, é uma referência, claro. É claro, também é uma referência histórica a própria investigação sobre a propagação e a força crescente da máfia dentro dos Estados Unidos. Mas, né, porque realmente, assim, aqueles inquéritos e tal. Mas, ao mesmo tempo, acaba sendo um comentário, justamente porque, inclusive, né, pela ambientação do filme e a maneira como é filmado, a referência aos macartismos, né? A maneira como é encenado, a referência aos comitês, às comissões, aos interrogatórios públicos do Macaé. Então é uma dupla referência, uma referência histórica realmente à máfia, mas também eu acredito, né, como você apontou, que também tem uma referência ali velada até de novo, pela posição política do Coppola, Mário Puzo, etc., em relação à caça às bruxas comunistas na década de 50. É, eu li num livro sobre a produção que quando o Coppola recebeu o convite para fazer a parte 2, num primeiro momento ele recusou, porque a experiência que ele havia tido com o primeiro foi Terrível. traumática, terrível. Ele chegou a indicar o Scorsese para dirigir a parte Uhum. 2, mas depois terminou aceitando. Teve um pouco mais que o dobro do orçamento que ele teve para o primeiro filme. E até onde eu sei, pôde fazer o filme do jeito que ele quis. Ele não sofreu as Nada, foi mesmas liberdade pressões, total. liberdade total. E aí eu vejo que eu fico imaginando o problema que ele teve que equalizar com relação ao elenco. Primeiro, ele não dispunha mais do Marlon Brando, nem do James Caan, né? Que Uhum. foram personagens importantíssimos no primeiro filme. Na verdade, ele tentou incluir o Marlon Brando na cena É, final, final. mas o Marlon Brando cobrou uma pequena fortuna. Né? E aí eles decidiram não colocar. O que até isso, assim, eu acho, desculpa te interromper, mas é Não, porque sim. a trilogia ela é tão fantástica que o universo conspirou a favor dela. Porque quando você vê assim, todos os acidentes de percurso na produção dos três filmes acabaram Uhum. beneficiando, Entendo. né? E nesse caso é isso, o Marlon Brando cobrou uma pequena fortuna, então não podemos colocar ele nessa cena. Mas é perfeito que ele não esteja na cena. Porque Uhum. o fato a ausência dele naquela cena específica torna ele mais presente ainda, Gente, exato. né? Então até Não, isso ajudou. e é uma cena muito. É a última cena do filme. Olha, se você percebeu, vai estar cheio de spoiler aqui nessa conversa. Pelo amor de Deus, o filme é de Então, 74. exatamente, a lei do spoiler já venceu. Mas a cena, ao mesmo tempo em que deixa muito forte a presença do pai ali, ressalta a solidão do Michael também. Você vê que no Sim. último momento.
E eu me arrepiei só de lembrar da cena. Todos Uhum. os irmãos correm lá para abraçar o pai que está chegando com os presentes, é Natal e tudo. Não, E não, não, o, é aniversário dele. é Estão o fazendo uma surpresa aniversário, para eu o sei, aniversário porque eu dele. sei que tem presente envolvido lá. E o Michael fica sozinho. Uhum. E que é a maneira como ele termina o filme também, né? Exato. São paralelos em dois momentos. De certa maneira, de certa maneira não, é exatamente isso que você falou, né? O Coppola mostra assim, ele tá solitário agora, mas ali pelo menos ele estava cercado da família, né? Ele teve uma discussão com o Sony e Uhum. porque ele naquele momento ele conta que ele se alistou, Tô. né? Depois do ataque a Pearl Harbor, ele se alistou. E o Sony fica irritadíssimo porque, né, e o Tom Hagen fala assim, pô, mas nós fizemos tanto para poder te livrar de ser convocado, né? E aí tem umas que eu acho fantástico, inclusive, porque ele fala assim, Michael, porque eu e seu pai discutimos muito sobre o seu futuro. E aí o Oppenheimer fala assim, sobre o meu futuro. Aí o Tom Hagen nem percebe, sim. Aí o Mike repete, meu futuro. Futuro. E aí ele até assim, então eles saem para dar os parabéns, né, pra fazer surpresa pro Dom Vitor, pra uma festa surpresa, ele fica sozinho, mas a gente ouve a família e tal. E aí volta, tem ele sozinho aí completamente, sem a, né, a presença da família ao redor, na conclusão do filme. Então assim, sempre houve uma certa solidão. Antes porque ele não queria, olha, e essa é a ironia linda do Uhum. filme. Antes solidão porque ele justamente ele não queria seguir os passos da família e não queria que a família determinasse o futuro dele. Dele. E depois solidão, porque ele seguiu os passos do pai, ele renegou o passado que ele queria ter tido e o futuro que ele queria ter tido, e no processo ele se tornou mais sozinho ainda. Né? É por isso que eu falo, um personagem absurdamente trágico. Exato. E revendo o filme também, eu revi há poucos dias para essa nossa gravação, é nítido. O Dom Vito amava todos os seus filhos, mas fica bem evidente que ele tinha um carinho especial pelo Michael. Tanto Uhum, é que dos filhos dele é o único que você vê ele conversando, ele carregando no colo, e aquela sequência que eles vão que ele vai para a Itália para se vingar de Dom Antônio, quando ele volta, aquela cena muito bonita na janela uhum, do trem, sim, ele com o Michael e tudo, você percebe esse carinho. E aí é. eu volto a puxar aquela questão do elenco. Robert De Niro havia feito o teste para o papel do Sony, mas não Ele é fez isso? papel para o Sony, foi, Uhum. ele fez o teste de papel do Sony. O Coppola adorou, mas Com ele já James tinha Caan. meio que já tinha meio definido que era o James Caan, até porque não, primeiro que o James Caan tá fantástico, né, no Tá. filme, Sim, não dá sim. pra imaginar o outro Santino, mas também é o fato que ele era amigo de faculdade do Verdade. Coppola, eles se Uhum. conheciam, então assim, é aquela coisa assim, né, era meio inevitável. E aí ele convidou o Robert De Niro para fazer o Poligato, que é o assistente, é o braço direito do Clemenza no primeiro filme, que Aham. acaba traindo e tal. Sim. E aí o Robert De Niro não aceitou, porque é isso de novo, aqueles acidentes felizes. O Al Pacino, ele foi ficando de saco cheio, porque eles fizeram 1 milhão de testes com ele, e o estúdio não queria o Al Pacino de jeito nenhum. E o Coppola insistia e chamava ele para fazer teste de novo, aí ele fazia, aí o estúdio falava que não, mas o Coppola queria, chamava ele de novo, aí chegou uma hora o Al Pacino encheu o saco e foi fazer um outro filme, esqueci completamente o nome do outro filme. Mas ele assinou o contrato para fazer um outro filme. E aí o Coppola finalmente é, conseguiu convencer o estúdio a escalar o Al Pacino. E aí o Al Pacino teve que negociar para sair do outro filme, e quando ele saiu do outro filme, eles chamaram o Robert De Niro para o papel que o Al Pacino ia fazer. E aí o Robert De Niro não aceitou fazer o Poligato. E aí, para poder fazer o outro filme que o Al Pacino deixou de fazer para fazer o Michael. E com isso, como ele não fez o Poligato, ele pôde fazer O Dom o Dom Vito. Vito. Quer dizer, se ele não tivesse feito essa confusão toda, ia dispersar o Robert De Niro num papel menor no primeiro filme e ele não poderia ser o Dom Vito no segundo. Então, quer dizer, tudo Uhum. conspirou a favor. E o De Niro faz uma composição primorosa, né? Fantástico, Foi fantástico. para Sicília, se familiarizou com o dialeto siciliano. Ele fala o filme praticamente todo É uma performance, em italiano com dialeto siciliano. É um uma trabalho. das poucas performances premiadas com Oscar, praticamente toda em língua não inglesa. Sim. Não, e falando em Oscar, o filme quebrou dois tabus na época, né? Foi a primeira continuação a ganhar o Oscar Uhum. e a primeira.
personagem premiada duplamente, né? O Dom Vito do Marlon Brando ganhou o Oscar de ator principal no primeiro filme e o De Uhum. Niro ganhou o Oscar de coadjuvante fazendo o Dom Vito jovem, Sim. né? Aliás, o Além, primeiro. além dos Não é outros só. prêmios. Mas não é só o primeiro, não. É o único personagem É, que rendeu Oscar para dois atores diferentes. Porque ele vai falar o Coringa. Não, porque ficou claro no Coringa 2 que o Coringa do Joaquin Phoenix não é o Coringa. Coringa Isso é do uma coisa Heath. que eu acho que tem que ficar muito sério. Eu acho que é uma coisa É que o Arthur Fleck. Eu disse isso para muita tem que ser gente. corrigida Aham. nos anais do Oscar. Fala assim, agora também tem o Joaquin Phoenix e o Heath Ledger interpretaram o mesmo personagem. Não, porque o Coringa não é o mesmo personagem. Então segue sendo o Robert De Niro e o Não, Marlon você Brando. tem razão e concordo. Tanto é que na época do lançamento do Coringa, todo mundo perguntava que tal o Coringa. O filme não é do Coringa, o filme é do Arthur Fleck. É. Ah, não, o Coringa 2 deixa claro, não é, aquele não é o Coringa, né? Enfim, só para tem que deixar isso registrado para manter a exclusividade do Dom Vito. E, e também o filme presta uma grande homenagem ao Lee Strasberg, que foi Uhum, professor de boa parte desse elenco que tem no filme, né? Ele uhum, faz um papel, não é um papel muito grande, mas é um papel muito importante muito. dentro da história do segundo filme, que é o Hyman Hyman Roth. Roth, É. que mora em Miami. E é uma participação assim forte, né? Eu Não, tem li uma que cena. Ah, perdão, vai. não, eu li que ele teria sido inspirado num mafioso verdadeiro que estava Sim, aposentado, o Meyer Lansky, e morava em Miami, e ele chegou até a ligar para o Lee Starsberg, pedindo a ele, ó, me faça um pouquinho mais assim interessante, agradável, porque agora eu já sou vovô e tudo. é, é. Não, e Lee Strasberg, para quem, né, para contextualizar quem não sabe, assim, já deve ter ouvido falar do Actors Studio. O Lee Strasberg é um dos fundadores do Actors Studio, né? Ele trabalhou junto com a Stella Adler, os dois estudaram com o Stanislavski e adaptaram o método de interpretação de Stanislavski para o teatro, adaptaram, né, fizeram uma versão, digamos assim, desse método para o cinema e passou a ser chamado de o método, né, o método acting. E como você falou, uma geração inteira de atores, né? Você vai pegar Dustin Hoffman, Robert De Niro, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, esse pessoal todo, né? E é influente até hoje, né? Você tem adeptos do método acting até hoje, né? Você vê para o Jeremy Strong, enfim. E aí ele tá apresentando o filme e é fantástico, assim, tem uma cena no filme, assim, que eu fico muito impressionado, que é quando ele está conversando com o Michael e o Michael está questionando sobre, né, dar o dinheiro ou não, tal, e ele fala, olha, eu vou saber se eu tenho um parceiro, e aí ele começa, eu não sei nem fazer, é fantástico, mas assim, é porque ele faz é um cara muito doente, Uhum, e ele começa a ter tipo uma crise durante a conversa, e ele ao longo da conversa ele faz um ruído assim uhum, gutural que é uma coisa é fantástico que ele faz, né? Era um ator não só formou uma geração e ajudou a revolucionar, né? E é bom falar ajudou a revolucionar assim, porque quem revolucionou o modo de interpretação para o cinema, justamente aplicando o método, né, de uma maneira tão emblemática, foi o Marlon Brando. E o Marlon Brando era mais discípulo da Stella Adler do que do Lee Strasberg, né? Ele era realmente, para o Marlon Brando, a mestra dele era a Stella Adler. Mas era o método. Então, assim, é muito bacana o que o Lee Strasberg faz no filme e é isso, você falou de uma maneira, ao mesmo tempo, é uma homenagem, uhum. né? É, é fantástico, é fantástico. Outra coisa que tem no segundo filme e que não tem no primeiro, há um pouco mais de humor na parte 2 do que no primeiro. Vou dar um exemplo. Aquela sequência em que a amiga da Mama Corleone, que foi despejada do apartamento Ah, por conta do cachorro, e aí ela pede a ajuda do Vitor, né? E o Vitor vai conversar com o senhor Roberto, né? Aquela sequência é hilária. e aquele cara é um comediante, ele era um comediante, o que faz o seu Roberto, ele era um comediante mesmo, profissional.
E aí o Coppola deixou ele solto, porque sabia que ele ia Sim, fazer engraçado. Ah, deu para sentir que teve muito improviso naquela sequência. ah. E o Coppola ele viu ali uma oportunidade de leveza, né? Inclusive eles fizeram até uma sacanagem com o cara, porque aquela porta para sair ela tinha uma trava e que eles era uma trava que não é que era secreta, mas é porque é aquelas coisas de cenário, meio improvisada, né? Para a porta Aham, fechar eles colocaram um preguinho que tinha que ser posicionado na posição certinha para a porta não abrir. E quando ele vai sair, eles não tiraram o prego, não falaram com ele. E então, quando ele tá lutando ali pra abrir a porta, ele realmente, assim, ele tava abrindo. E aí você vê que é bacana, aí você vê que é realmente, assim, é o espírito de comediante mesmo, que ele não sai do personagem. Né? Ele tenta abrir a porta, ele não consegue, aquilo é real, a dificuldade dele, aí ele começa a virar "Oh, tá, tá", dentro do personagem, né, e rindo, e aí o outro vai lá e abre a porta, é a versão jovem do Sal Teste, né, do Abe Vigoda do primeiro filme, e abre a porta pra ele. Aquela cena é divertidíssima, é ah, divertidíssima. e Até o Mão Negra, oh meu Deus, que o Vitor mata, é o Dom Fanucci, né? Fanucci. Aham. Ele tem humor naquele personagem, Sim, né? sim. A maneira como ele se Não comporta, que é sei se aquela tão dentadura dele é natural, ou foi uma prótese. Ele tem um jeito assim engraçado de falar, né? Uma postura, e é o jeito como ele chega, como ele ele bota o chapéu anda em cima também. do dinheiro, assim, fazendo. né? Até aquilo é divertido, assim. É um cara que é um cara, que obviamente é desprezível e tal, mas ao mesmo tempo a gente, não vou, sei lá se eu vou dizer que a gente gosta dele, mas assim, a gente acha ele, é isso, é um cara É, carismático. é Dá pra entender assim, o poder dele na folclórico, digamos vizinhança. assim, né? Uma figura Folclórico, é. folclórica. Tem outra coisa que me chamou muita atenção, é uma cena tão simples, tão delicada, que eu acho que um diretor menos talentoso talvez até suprimisse ela Hum. do filme, quando o Dom Fanucci vai lá e pede ao dono lá da mercearia que contrate o sobrinho Nossa, dele. E ele depois, todo sem jeito, é lindo aquilo. tem que demitir o Vitor, e o Vitor, com aquele jeito dele natural, diz, não se preocupe, eu entendo e Né, ele tudo. nem deixa o outro terminar, porque ele vê que Ah, ele já entende a situação, ele vê que o Fanucci mandou, né, ele empregar o sobrinho dele, e aí ele uhum, vê o cara com a maior dificuldade, não, é porque ele chegou e tal, e ele já interrompe e fala assim, e você precisa dar meu emprego para ele? Eu entendo, eu só tenho a uhum, agradecer. Né, é bonitinho, ele vê que o outro tá sofrendo para falar, ele nem deixa o outro terminar de falar. Né? exato. Que é outra diferença, assim, essa humanidade do Dom Vito, né? Essa capacidade que ele tem de ser generoso, a empatia dele é outra diferença dele pro Sim, Michael, que tem empatia zero. exatamente. E depois o ex-patrão dele corre atrás dele levando uma caixinha cheia de produtos da mercearia e ele Né? agradece, agradece, mas não aceita. Não aceita porque é isso. Ele tem na cabeça dele a dignidade. Assim, ele seria, por mais que o outro seja generoso, é uma questão de dignidade. Ele não vai aceitar uma é isso, né? Não diria esmola, mas enfim. Ele não vai aceitar uma doação de uma caixa É, de mantimentos, porque, claro. enfim, é muito bonito mesmo. E o E jeito como tem. ele fala, né? Ele Sim, simplesmente. sim. É, E voltando à questão do humor, a figura do Clemenza também é muito engraçada. Aquela sequência que eles vão pegar o tapete, que ele chega tapete. lá, pô, meu amigo saiu, vou entrar na casa dele, pegar, não ia pegar, não E ia até a maneira roubar. como o Bruno Kirby fala as coisas, a entonação. "Oh, onde ele está? Ah, Ah, vamos entrar. Oh, a chave." Né? Que ao mesmo tempo você pode dizer que é uma coisa meio estereotipada do italiano e tal, mas dá uma leveza, um humor também para a situação. E aí, de repente, ele tá com a arma apontada para se o policial entrar e dar um tiro na cabeça do policial. exatamente. Né? É uma coisa que você não espera. E é legal também como ele vai engordando ao longo do filme, É, né? Para ele poder chegar à figura do do Clemenza que a gente do vê no primeiro Clemenza no primeiro filme. filme. Então, é isso que eu acho que é o grande trunfo dessa continuação. Porque eu imagino que ele tinha, obviamente, ele tinha um grande desafio de, no mínimo, se igualar ao primeiro filme, né? Então, é o que eu acho que é o
que funciona melhor nas grandes continuações. Você mantém a essência do filme original, mas você leva aquela história adiante. E não leva adiante simplesmente inserindo um monte de coisa. Você leva ela adiante, mas integrada àquilo que já foi contado antes. Você Uhum, não desvirtua o que já apareceu, você não fica acrescentando cenas que funcionaram bem com outra roupagem só para fazer de conta. Não, é o que você vê na parte um, na parte 2 e na parte 3. Como você mesmo diz, e eu defendo também, é uma grande história de quase 11 horas de duração. É uma história uhum. só, dividida em E, três partes. e sem aquela coisa, esse vício das produções contemporâneas, que é o fanservice, que é quando você tem uma pré-continuação, você tem, vamos explicar onde ele conseguiu aquela mochila. Ninguém nunca perguntou onde aquele personagem conseguiu aquela mochila, mas aí você vai ter na pré-continuação a cena que ele tá andando, tromba no lixo e vê a mochila. Tô dando um exemplo hipotético. Se fosse, Aham. né, um diretor menor, ou, né, com essa mentalidade hoje em dia, seria aquele gato que tá. Vamos mostrar como é que ele conseguiu aquele gato que ele tá Até a mexendo no começo do brincadeira com filme. a laranja é muito sutil na parte 2. É, Ela é não, bem o que eles pontual. revelam é porque tem que ser revelado. Errado. As lacunas que eles preenchem é porque elas têm que ser preenchidas para Aham, poder o personagem se desenvolver, né? Não é aquela exato. coisa só de fanservice, assim, de mostrar detalhezinho, olha, Mas né? tem um fanservicezinho, um único, mas Qual? que funciona tão bem, que é a famosa frase: Eu farei uma oferta que ele não poderá recusar. Só que Mas ele eu não fala. acho que é Não, fanservice. não, mas sim, mas você consegue criar uma conexão automática com o primeiro filme, só que ele fala aí em siciliano. Tem Uhum. todo um outro contexto, né? E aí eu acho que aquilo, de novo, não é fanservice, porque aquilo é importante para estabelecer a filosofia do personagem, né? É uma lógica do Dom Vito, assim, de usar um eufemismo, não é aquela coisa grotesca da violência declarada, né? Você faz o que eu estou mandando, senão eu vou te Sim, matar. não. Né? Não, é justamente, é algo muito emblemático do É Dom tipo, Vito, né? Você faz isso, não eu vou te matar? Não, não. Vou te fazer uma oferta que você não vai poder recusar. usar. Então por isso que eu não acho que é fanservice, porque não é uma Uhum, referência jogada só pra falar, faz do primeiro sim. filme. Não, tá mostrando que o personagem, aquela é a lógica, né? É tipo a gênese daquela personagem, né? É. O que eu acharia, o que eu chamaria de fanservice, assim, de certa maneira, até tudo bem, tá no livro e tal, mas é porque assim, explicar de onde vem Corleone, né? Assim, por que Vitor Corleone? Em vez de ele chamar Corleone, não, é Corleone porque ele chegou, ele não falava, o nome dele era Vitor, ele veio de Corleone, então Vitor Corleone. Leone. Me lembra um pouco depois o que eles fizeram, obviamente, de uma maneira muito inferior, para explicar por que que era Solo, É, do Han Solo, não, né? horrível. Nem... Mas dá para ver ali que aquela cena é uma referência ao Vitor Corleone, né? Essa cena do Poderoso Aham. Chefão. Então, assim, não era necessário explicar, né, por que que era Vitor Corleone. Embora, né, Mas tivesse a ela é origem bem da história. natural. Ele chega lá, se Super! apresenta. Vitor Antolini de Corleone. Aí o cara, Vitor Corleone. Pronto. Exato. Não, mas é o que eu tô falando assim. Usando essa definição que eu falei de fanservice, de preencher lacunas, que a gente nem sabia que a gente nunca pensou, é porque é Vitor Corleone, porque é o nome do personagem. Pronto. E aí sente aquela necessidade de explicar, né? O que mais pareceria seria isso, mas eu concordo com você. É feito de uma maneira tão sensacional. Sem falar que eu vou mudar de opinião. Não é só fanservice. Nossa, por quê? Eu vou discordar de mim mesmo. Aham, Porque é importante para estabelecer a raiz dele em Corleone. aham. O fato dele ser dele ser um degradado, ele ser um cara que ele teve que fugir do seu país E para não ele é o morrer. último, e ele é o último da família dele. Exato. Não, eu estava errado, Tá Marley. bom. Eu estava errado. Paulo, desculpa, Pablo. A conversa duraria horas e horas. Vamos guardar um pouco mais para a parte 3. Suas considerações finais para essa conversa sobre a parte 2. Eu acho que é um filme absolutamente brilhante, é isso, é tudo que você espera de uma continuação de um filme que você amou, é que ele faça jus àquele filme, né, que ele consiga explorar os temas sem desfazer porque você vê isso, né, às vezes você vê, sei lá, por exemplo, qual foi, eu acho que é o Exterminador do Futuro 4 ou sim, eu não sei, agora eu Um esqueci qual é, deles. mas assim, tem um deles, que eu lembro que eu escrevi assim, que em retrospecto ele faz o 2 ser pior.
porque o final do 2 ele trai o final do segundo filme. Então você tem algumas continuações Ah, que são então é assim. o Dark Fate. Pode ser, É o pode Dark ser. Fate, que tem, volta a Sarah Connor, É, tem o John deve Connor de ser. novo. É o Dark Fate. Exato. Então, assim, e não é não é um exemplo isolado, né? Tem algumas continuações que elas desfazem, em retrospecto, elas conseguem tornar o filme anterior pior. E aqui o que a gente vê na trilogia mesmo, como um todo, nos três filmes, é que existe uma coerência interna dramática, narrativa, temática, estrutural, estética, né? Um exemplo só para sem prolongar muito, mas, por exemplo, aquela questão das roupas da Kay no primeiro filme, né, que Uhum. existe um contraste imenso, a família sempre usando, né, Corleone sempre usando, né, não só a família Corleone, né, aquele mundo todo usando roupas escuras, marrom, preto, cinza e tal, e ela começa usando um vermelho muito forte. Aí ela casa com o Michael, o vermelho vai sumindo da cor das roupas dela, vai sumindo, vai sumindo, vai chegando no final do filme, já não tem mais cor viva na roupa dela, porque ela foi sugada pela família. Aí chega no segundo filme, que começa com o mesmo esquema de cores e tal, e aí chega o momento que ela decide largar o Michael. E aí você vai ver uma cena antes dela largar o Michael, ela tá costurando um vestido vermelho. Quer dizer, ela decidiu retomar quem ela era. E aí ela costura um vestido vermelho. Então, assim, temática, esteticamente, as decisões do filme, elas atravessam os filmes. Né? Então, assim, e aí tem o esquema de cores da roupa dela no terceiro filme. Então, enfim, é muito bonito isso, essa lógica e o respeito que o Coppola tem com o próprio trabalho e, claro, com o trabalho do Mário Puzo, que é fundamental. Tanto que o Coppola falou assim, depois que o Mário Puzo morreu, não existe qualquer possibilidade de ele fazer mais um filme, porque sem o Mário Puzo não tem o Poderoso Chefão. Obrigado, Pablo. Obrigado Em a você, breve querido. a É sempre gente bom falar com você. anuncia, vamos gravar outro vídeo sobre a parte 3. E é Combinado. isso. Até o próximo Cinemarden.